Olá, amiguinhos, tudo bom? Hoje eu vou falar aqui pra vocês uma coisa que sempre surge umas dúvidas, umas perguntas no Instagram quando eu posto, que eu apresentei algum trabalho e as pessoas me perguntam como ter confiança pra apresentar, ou como é que você faz? Eu detesto apresentar trabalho. E daí eu anotei aqui num papel muitas dicas que eu uso pra facilitar a apresentação, dar um pouquinho mais de confiança, assim, um pouquinho mais de previsibilidade, que eu acho que é o essencial. E coisas que eu uso também nos meus trabalhos e que eu acho que são muito importantes pra gente sempre ter em mente na hora de apresentar um trabalho, uma defesa, ou até alguma palestra, alguma coisa para as pessoas, para todo mundo entender e ficar uma coisa boa e as pessoas terem vontade de assistir. Então eu anotei aqui e vou contar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Basicamente, eu já apresentei muitas coisas na vida, então eu já apresentei TCC, já fiz defesa da dissertação, já fiz muitos seminários, muitos seminários, muitas apresentações na faculdade, e eu melhorei isso com o tempo, principalmente durante o mestrado, que tinha que apresentar bastante trabalho e muito andamento dos nossos projetos, né, das pesquisas, então eu comecei a melhorar assim, e também melhorando nas apresentações online, que eu acho que tem que ter uma atenção um pouquinho diferente como a gente apresenta online versus quando a gente apresenta ao vivo. Eu gosto bastante de apresentar, eu acho que é um momento muito bom ali que a gente tem, só que a palavra é nossa, então eu acho muito importante isso, eu gosto bastante de aparecer também, então pra eu ter confiança basicamente é isso que eu fico pensando, porque eu gosto bastante de estar ali apresentando, de ter o meu momento, então pra mim é um pouquinho mais fácil. Mas tem algumas outras dicas que eu acho que todas as pessoas tímidas, as que gostam de apresentar, as que não gostam, podem utilizar pra fazer uma apresentação um pouquinho melhor. Eu sei que esse assunto não tem a ver com maquiagem, que eu sempre falo aqui, mas é uma dúvida que surge bastante lá. E eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência quando eu apresento trabalhos, as pessoas gostam bastante, elogiam. Então eu acho que eu tenho um pouquinho, assim, de respaldo pra estar falando disso aqui pra vocês. E eu acho que serve pra todo mundo, porque uma hora a gente vai ter que apresentar alguma coisa aí e já serve pra todo mundo. Então bora lá. A primeira coisa que eu queria dizer aqui tem relação com a confiança, e eu acho que a confiança, ela vem se a gente colocar em mente que a pessoa que tá apresentando o trabalho, que somos nós mesmos, é a pessoa que mais sabe do trabalho. Ninguém sabe mais sobre o teu trabalho, sobre tu, nem o teu orientador, nem quem tá fazendo a arguição da banca, nem ninguém, porque quem fez o trabalho, se você fez, espero que você tenha feito seu trabalho, é você mesmo, foi você que escreveu, foi você que buscou as fontes, foi você que desenvolveu todo o trabalho, que montou a apresentação, que escreveu tudo. Então quem sabe mais do seu trabalho é você. Então pensando nisso, é um bom jeito de a gente ficar um pouquinho mais estável e menos nervoso na hora de apresentar. E principalmente, a gente tem que pensar que foi feito o que foi possível. Às vezes a gente vai meio inseguro, porque pensa, eu não fiz isso, ou aquela coisinha tava um pouquinho errada, não saiu como devia sair, ou depois quando eu tava fazendo a revisão do trabalho que já foi enviado pra banca, eu vi outros erros. Mas às vezes não são erros que são perceptíveis pela banca, eles vão ter totalmente um outro entendimento, eles vão puxar às vezes o trabalho pra um outro lado que não era o que você fez. E só quem sabe o que você passou e porque você tá ali é você mesmo. Então foi feito o que foi possível. A banca vai vir com perguntas com certeza, algumas podem te desestabilizar, mas foi você que fez e você fez o que foi possível. Então não adianta tentar colocar numa outra realidade, porque quem fez foi você que passou por isso. Então assim, tem que pensar, tem que entrar, fazer a confiança entrar pra dentro da sua pessoa e pensar que isso aqui é o que tem, eu estou aqui hoje e meus orientadores não deixariam eu estar aqui se eu não tivesse preparado. E principalmente se preparar, né, que o melhor jeito de ter confiança, de ter previsibilidade é se preparar muito bem. Então eu indico assim, o antes tem que ser todo bem feito para que a gente possa ter bastante confiança no dia, e se alguma coisinha sair fora do planejado ou não estava exatamente como deveria estar, a gente ter confiança e conseguir conduzir ali pro lado que a gente consegue se defender. Primeiro eu queria falar, tem algumas diferenças que eu vejo nas apresentações online versus as ao vivo, né? Pelo menos a maioria das que eu estou fazendo agora são online. Online eu acho que a gente tem que manter um tom de voz diferente, porque ao vivo a gente tem que fazer que a nossa voz chegue a mais pessoas, então tem que ser um pouquinho mais alto. E online eu acho mais importante que a gente tenha mais pausa quando a gente tá falando, porque às vezes dá alguma queda de conexão, ou até o microfone não é muito potente, então vai ter alguns probleminhas na nossa voz. Eu acho que isso tem que ter um pouquinho de cuidado. Cuidar também o tempo. Online tem a vantagem de ter o relógio do computador ali na nossa frente, ou conseguir deixar um reloginho sem ninguém perceber. Então é muito importante que a gente se planeje com o tempo que foi proposto, né? Tanto no online quanto ao vivo. Eu acho que a gente também tem que caprichar no tamanho das imagens, porque a tela vai estar muito pequena. Então eu sugiro que vocês coloquem imagens grandes e imagens bonitas com contraste e bem feitas. Isso para os dois jeitos também, mas eu acho que no online fica um pouquinho mais perceptível. No arquivo, eu vou deixar algumas ideias aí para vocês, se eu lembrar de salvar. No online também eu acho que vale a pena ter um arquivinho assim, de apoio, que a gente consiga colocar algumas palavras-chave que a gente não vai lembrar no dia, ou que consigam conduzir o nosso roteiro ali do que a gente tem que falar. Outra coisa sobre a câmera, sempre testar a câmera e o microfone antes, porque a gente nunca sabe se não
vai funcionar, e também a conexão com a internet. E se vocês forem apresentar em algum tipo de plataforma da universidade, tentar testar antes para ver se o arquivo vai upar, se ele vai rodar, esse tipo de coisa para evitar que a gente fique nervoso no dia. Também eu acho importante que a gente esteja num local que seja claro para as pessoas conseguirem nos ver, porque a webcam ela é uma câmera muito ruim. Então que o local seja claro, seja bem iluminado, que tenha um fundo mais liso, para que a gente fique em evidência. E também testar o tamanho do arquivo, porque às vezes a gente upa o arquivo online e ele tá muito pesado e não passa os slides direito. Então testar isso, passar todos os slides, às vezes a gente na URGS usa muito o mconf. Então passar todos os slides uma vez antes de apresentar para ele já ir carregando e na hora que estiver falando não ficar aquilo tipo, ai, o slide não abriu, onde é que ele tá? Não tá montando, passa 2, volta 3 e aí fica aquela confusão. Já no ao vivo tem outras coisas que eu acho importantes, além dessas, que são utilizar uma roupa e um sapato confortável. Não utilizar uma roupa que vai chamar mais atenção do que o que você tá falando, ou que seja desconfortável, que tem que ficar puxando e se arrumando. Ou algumas coisas, tipo usar muita pulseira, alguma coisa assim que fique fazendo barulho e chame atenção. Então eu não acho legal. E também usar um sapato confortável, porque às vezes a gente tem que ficar passando de um lado pro outro pra chamar mais atenção dos slides. Eu acho importante que ele também não faça muito barulho e seja confortável, mas são coisas que eu presto atenção pra mim. E eu sei que tem professores e outras pessoas que também prestam atenção bastante, porque eu já fui banca, eu já vi falarem sobre isso. Também é prestar atenção no tom de voz, nas colocações, né, pra que todo mundo consiga ouvir. E também ter... Geralmente, quando a gente começa a falar, os 3 primeiros minutos são os piores, que deixam mais nervoso, e depois começa a fluir mais. Então, que a gente consiga ficar um pouquinho mais calmo e mais pausado no início pra pegar aquela confiança e meio que esquecer o que tá acontecendo e continuar falando. Outra coisa que eu acho legal é de ter um passador de slides. Eu tenho esse aqui, vem nessa caixinha aqui, se eu não me engano eu comprei no Amazon. Ele não é uma coisa muito barata, mas deve ter na Shopee e em outros lugares. Que ele também tem um laserzinho e passa os slides pra frente e pra trás. E eu acho que é isso só. Acho que só isso que ele faz. Ele tem um laserzinho. E a gente conecta essa outra parte aqui no computador, que é o USB, pra ele receber o sinal. E ajuda muito pra ir passando os slides, não precisa ficar preso no mouse ou alguém passando, a gente fica lá e fica mostrando, fica passando. E eu acho bem interessante ter isso, geralmente os professores têm. Mas eu comprei um pra mim mesmo, porque eu tinha ideia de que eu ia dar muitas aulas e veio a pandemia e não aconteceu. Mas eu acho uma coisinha bem interessante de ter, deve ter opções mais baratinhas. E é uma boa, eu gostei bastante. Outra coisa que eu acho importante no ao vivo é talvez escrever um pouquinho mais nos slides pra servir de apoio ali pra gente. E também porque tem as pessoas ali assistindo, elas vão querer estar mais integradas no seu trabalho. Então eu acho que se te der confiança, escrever um pouquinho mais nos slides. Também testar o arquivo, fazer contato visual com as pessoas da plateia, não ficar só olhando pros slides ou pro chão, ou pra uma pessoa que fica meio assustador. Então passar o olho, assim, olhar pras pessoas, fazer esse contato visual e falar com as pessoas, né, porque é pra elas que você tá apresentando. Sobre o tempo nos slides. Geralmente a gente calcula 1 minuto por slide, mas eu faço os slides tipo filme, então não levo muito em consideração isso. Uma coisa que você tem que fazer é treinar também pra ver se o tempo proposto vai ser o tempo que você vai levar pra apresentar. Tomar água entre os slides. Assim, eu já estou com a garganta seca aqui, eu já tenho a minha aguinha aqui. Aí eu tomo uma aguinha, faço um tempinho ali, porque eu sou uma pessoa que fala muito mais rápido do que eu treinei. Então eu tenho que ter alguns recursos pra conseguir dar uma segurada no tempo e também pra dar uma revigorada, assim, dar um tempo pra plateia que tá assistindo, pra não ficar muito atropelado. Também cuidar pra não atropelar as palavras e pensar se vocês falam mais ou menos do que o que vocês falaram quando estavam treinando, porque pensando que vocês vão treinar umas 3 vezes, mais ou menos, e se vocês têm a tendência a ficar pensando mais ou falar mais devagar, colocar menos coisas nos slides, e se vocês falam muito rápido, igual eu, tem que ter os slides a mais para ter uma segurança ali se precisar dar uma enroladinha ou passar mais rápido se for o caso. A gente também, para ter um pouquinho mais de confiança, é importante ter um pouquinho de previsibilidade sobre o que vai acontecer. O que eu tô dizendo sobre isso? É pensar junto com seus orientadores e com você mesmo se tem algum probleminha ali, se ficou algum gancho no trabalho, se ficou alguma análise que foi mal feita ou ficou mal descrita e já ter isso uma carta na manga para trazer depois a resposta se forem te perguntar. Então já fica ali pensando, pensa que um trabalho, um TCC, essas coisas, geralmente a banca pergunta por que você escolheu o tema. Então essa é uma pergunta básica que todo mundo faz, e você já tem que ter essa resposta, porque essa pergunta provavelmente vai surgir. Se teve algum erro, ou o que poderia ter acontecido de diferente, o que vocês poderiam fazer diferente, também pensar o que pode acontecer, o que eles podem me perguntar quanto a esse trabalho. Pra gente já ter uma resposta mais ou menos ensaiada ali e acabar não ficando nervoso, se atropelando e não conseguindo responder porque fica nervoso ao ouvir a pergunta. Então eu acho importante que a gente consiga prever tudo o que for possível, porque ainda vai ter coisas que vão acontecer que a gente não vai prever,
mas as que a gente conseguir prever, a gente se preparar. Eu gosto muito também de fazer um roteiro de fala, que é um roteiro que eu vou lendo os slides e vou escrevendo tal qual eu quero falar, porque isso já vai entrando na minha cabeça, eu já vou memorizando, eu já vou montando as frases ali, porque às vezes a gente coloca só palavras-chave e não consegue depois conectar elas. A gente fica, nossa, por que eu botei isso? Se eu tenho o roteiro, eu já li o roteiro 1000 vezes, eu já praticamente decorei, mas eu também não vou falar engessado, porque tem gente que tem o roteiro e fica lendo o roteiro, ou fala assim muito certinho, tipo, bom dia, meu nome é tal coisa, tá. Então não é assim. O roteiro é pra vocês ajudar vocês a memorizar e montar ali aquela fluidez pra que na hora também não tenha uma imprevisibilidade de esquecer o que estava sendo dito. Outra coisa é sobre onde fazer os trabalhos. Se eu vou fazer no PowerPoint, se eu vou fazer no Canva, ou naquele outro que faz tipo um filmezinho que eu não sei o nome, que eu não recomendo muito porque tem computadores que não rodam aquele tipo de programa, então eu não sei dizer. Mas eu vou falar mais sobre o PowerPoint, sobre o Canva. Eu acho o PowerPoint ele é bem mais limitado em algumas coisas, principalmente nos recursos, ele fica mais demorado fazer a apresentação. Mas tem a vantagem que eu posso salvar ele tanto em PowerPoint para editar depois, quanto em PDF. Praticamente todos os computadores têm um PowerPoint para ter um acesso, então não seria um problema. No PowerPoint eu costumo fazer um fundo ou salvar um fundo de outro lugar e upar lá e colocar em todos os slides, mas eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho porque fica mais pesado, mas a gente também pode diminuir a qualidade das imagens, o que é uma vantagem, mas tem algumas coisinhas que não ficam tão boas. No Canva é tudo mais ilimitado, assim, é mais bonito, a gente sabe quando a apresentação é feita no Canva, tem mais tipos de letra. Já tem templates meio prontos que você pode pegar se você não tiver muita aptidão para fazer esse tipo de apresentação. E eu recomendo, se você faz muito tipo de apresentação, ter o Canva Pro, porque ele é ilimitado, ele tira fundo, ele tem muito mais imagens, mais fontes, dá para salvar de jeitos diferentes. Ou ver se a sua universidade, a sua instituição de ensino não te dá um acesso gratuito ao Canva Pro, que é o caso da minha universidade. Então eu recomendo ter, eu acho ele muito bom depois que eu passei a usar ele pela licença. Eu achei que valeu bastante a pena. Então eu recomendo aí, se você é professor ou tem muito acesso, tem que fazer muitas apresentações, é uma boa alternativa. Outra coisa que eu gosto de fazer são slides tipo filme. Uma amiga minha chamou assim, que são slides que vão se completando. Em vez de eu fazer o slide todo na tela pronto, eu faço ele dividido em vários. Primeiro eu faço o último e depois eu vou retrocedendo. No Canva é o Ctrl D, que é o comando para duplicar o slide. E vou tirando algumas partes de modo que eu comece com um slide mais limpo e termine com ele cheio, que eu acho que é um bom jeito de guiar o que a gente tá falando, a gente vai falar só o que tá ali e não se atropela nas outras informações. Então vai montando e essa mudança também chama a atenção de quem tá assistindo. A pessoa tá meio dormindo, daí mudou, ela já volta e presta atenção e eu acho que fica bem melhor. Outra coisa pra cuidar é o tamanho da letra. Não fazer a letra pequena, gente. A letra é de graça, o tamanho dela, o número de slides também. Então, explorar uma letra grande. No PowerPoint eu faço no mínimo com 22 pontos, mas no Canva eu não sei dizer quanto, porque cada letra tem um tamanho. Então, testar isso, ver se o tamanho da letra tá grande, porque online vai aparecer menor, porque a gente vai ver uma telinha bem menor. E ao vivo, geralmente naquele data show, né? E quem tá lá no fundo de um auditório, por exemplo, não vai enxergar, porque às vezes ele também tem um contraste ruim. Então, cuidar, fazer uma letra grande o suficiente para que todo mundo consiga enxergar. Outra coisa é cuidar justamente o contraste. Não usar fundos muito escuros e letras claras, porque cansa a visão. E também não utilizar letras muito claras em fundos claros. O ideal é usar sempre um branco no preto ou um azul marinho numa cor bem pastel, bem clarinha, para que todo mundo consiga enxergar e não fique com os olhos cansados de ficar olhando para sua apresentação. Que também é um jeito de as pessoas não quererem mais prestar atenção nela. Cuidar o tamanho dos desenhos, não colocar figuras muito pequenas que ninguém vai enxergar nada, é igual não ter figuras. De repente colocar ela pequena e num próximo slide mostrar ela grande, que é uma alternativa bem legal. Ou já explorar o máximo de espaço que der. E também cuidar a qualidade da figura, porque às vezes a gente salva do Google e ela tá terrível. Quando vai botar grande lá não dá pra enxergar nada. Então cuidar bastante quando for salvar as suas figuras. E também não esquecer de referenciar, colocar de onde você tirou as figuras. Eu não sei se a sua universidade ou o seu tipo de apresentação vai exigir isso, mas é importante sempre saber de onde surgiram os dados e as figuras. Gráfico e tabela. Eu acho que é bem importante chamar a atenção quando a gente tá falando de alguma coisa específica. Por exemplo, se eu tô mostrando um gráfico, e eu quero falar, que tantas pessoas responderam isso. Colocar uma caixinha em volta, ou uma setinha, ou uma cor de letra diferente para chamar a atenção, que é ali naquele lugar que vocês estão falando.
Senão as pessoas ficam, onde é que tá? Já ninguém nem prestou atenção mais no que você tá falando. E nas tabelas também. Não simplesmente pegar aquelas tabelas de artigo ou livros e jogar lá numa qualidade ruim, com uma letra pequena. Colocar a tabela e ou aproximando ela, ou colocando umas caixinhas em volta que chamem a atenção de onde vocês estão falando. Porque senão as pessoas não querem mais assistir e não estão entendendo. Então eu acho sempre importante que a gente destaque onde a gente tá falando. Cuidar com as animações também. O PowerPoint, ele tem aquelas animações de passagem de slides que às vezes fica um pouquinho travado e cansativo. Então, e também cuidar com quando utilizar GIFs animados, porque eles ficam lá rodando infinitamente, a pessoa tá lá olhando o seu bichinho mexendo e não tá prestando atenção no que você tá falando. Então, cuidar com isso, se for utilizar GIFs, colocar num slide sozinho, ou cuidar pra não estar concomitante com a sua fala. Nos slides, o que eu mais uso, que as pessoas mais gostam, é colocar poucas palavras. Eu só coloco palavras-chave em algumas caixinhas ou soltas, e eu vou completando a fala delas com verbos na minha fala apenas. Então eu vou colocar só, por exemplo, organização, slides. Então eu vou falar, a organização de slides é muito importante por causa disso, disso e daquilo. E a gente tem uma apresentação assim. Então eu vou juntando as palavras-chave com a minha fala e não coloco verbos geralmente. É diferente se eu for dar uma aula, por exemplo, tem que ter mais texto para os alunos conseguirem acompanhar. Mas se é uma apresentação diferenciada, assim, para uma defesa, eu acho importante colocar palavras-chave que você saiba o que significam e juntar e fazer toda a fluidez da apresentação com a fala. Na abertura, é sempre importante se apresentar, situar onde as pessoas estão, por exemplo. Eu estou aqui hoje, boa tarde, estou apresentando o meu trabalho, meu nome é Raquel, e eu estou apresentando o meu trabalho de defesa, de conclusão de curso na universidade tal, curso tal, sob orientação dos professores tais. Eu acho que é importante para situar e falar o título do trabalho logo no início. Eu gosto bastante de usar sumário, eu acho que dá uma visão geral sobre o que as pessoas estão vendo. Então eu faço também nesse modo filme, coloco, nesse trabalho a gente vai ver a introdução, a metodologia, o passo a passo que eu fiz tal coisa, os resultados que a gente obteve, a conclusão, as perspectivas futuras. Também coloco porque eu acho que situando as pessoas, elas ficam mais interessadas em assistir o trabalho. Outra coisa que eu gosto de fazer nos slides é colocar o número de slide que a gente tá, ou colocar tipo umas bolinhas assim que vão se preenchendo conforme a gente vai passando o trabalho. Porque as pessoas já às vezes estão meio cansadas, mas elas pensam, já tá acabando, já vai pra outra parte. Então também ajuda as pessoas a terem mais atenção no que a gente tá falando. Pro corpo do trabalho eu uso basicamente todas essas dicas que eu dei. Eu também uso bastante a busca do Google para imagens. Por exemplo, no Canva, nem todas as imagens que eu quero tem no Canva. Então eu vou pro Google, coloco, por exemplo, celular PNG, porque é para dar com o fundo transparente, ou o fundo fácil da gente ter um fundo transparente. Depois eu upo lá no Canva e tem uma ferramenta que é do Canva Pro, que é de remover o fundo. Então acho que fica mais bonito sem ficar tipo um quadradão branco ou preto ou colorido, e colocar só a imagem. E eu busco no Google justamente o que tá na minha cabeça, assim. Eu quero buscar celular, eu busco celular. Eu quero buscar uma pessoa feliz, eu coloco pessoa feliz PNG. E sempre vai ter um jeito de achar a imagem que vocês estão pensando. Isso as pessoas que assistem costumam gostar bastante. Também acho importante escolher uma paleta de cores e de letras para usar no trabalho inteiro e ficar bem homogêneo. Então eu acho que no início eu já escolho, assim, se eu vou falar. Esses tempos eu fiz uma apresentação sobre insetos e eu usei o trabalho inteiro verde com marrom, que eu acho que tinha a ver com natureza, e sobre insetos. Eu achei que ficou bem bom e escolhi lá no início a letra marrom ou verde bem escura num fundo begezinho ou verdinho bem claro, e ficou bem legal. E a letra também, eu recomendo usar os mais padrão, sem muita firula, porque para as pessoas conseguirem entender e não ficar cansativo. Depois que passou todo o seu trabalho, lá no fechamento dele, eu sempre coloco um agradecimento. Por exemplo, escrevo muito obrigada pela sua atenção. Coloco o meu e-mail, faço um slide tipo filme, complemento com o meu nome e com o meu contato, caso as pessoas queiram falar comigo sobre alguma coisa que eu falei, tirar alguma dúvida, pedir alguma referência que eu utilizei. Me coloco aberta a perguntas. Por exemplo, se você está defendendo um trabalho, depois vai ter a arguição da banca. Então você vai falar, muito obrigada pela sua atenção na minha apresentação. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, que se vocês quiserem entrar em contato comigo. E me coloco à disposição para perguntas e demais questionamentos. Que daí é quando a banca vai começar a fazer perguntas, ou se você está numa palestra também, ou os colegas vão fazer perguntas. Então eu deixo essa parte aí aberta para isso. Às vezes eu coloco um questionamento no fim, que é para guiar as pessoas que estão assistindo, se for uma palestra ou uma apresentação para a turma. Já deixo ali para deixar mais ou menos guiado, senão vocês terminam o trabalho e todo mundo fica, parabéns, foi muito legal. Mas ninguém traz um questionamento de fato para ter uma discussão ali. Então eu já coloco um questionamento, tem que imaginar aí o que as pessoas podem perguntar e já coloco ali para começar a discussão.
E às vezes no fechamento, dependendo do ambiente que você tiver, cai bem colocar um meme ou uma figura mais engraçada para as pessoas descontraírem, que é aquela hora que todo mundo bate palma e se ajeita na cadeira, depois de passar 40 minutos ouvindo você falar. Então, na minha defesa do mestrado, era sobre panificação e eu coloquei um meme sobre pães lá no fim, eu nem lembro mais o que que era, um pãozinho feliz. E as pessoas acharam legal e eu acho que isso aí dá uma boa abertura para depois começar a parte de discussão. Outra coisa é pensar o que te deixa seguro para apresentar. Me deixa seguro eu estar utilizando meu tênis confortável. Me deixa seguro eu tomar a minha aguinha. Me deixa seguro eu treinar o trabalho 50 vezes para 50 pessoas diferentes. Então ver o que te deixa seguro para ter uma apresentação melhor e tentar fazer com que isso seja cumprido. Também pensar no público que vai assistir o trabalho de você, se é um público com mais conhecimento, com menos, se é criança, se é adulto, se são idosos, para tentar focar esse tipo de pessoa. Vai ter um tipo de atenção diferente e coisas que eles entendem mais ou menos. Se já são pessoas mais entendidas, de repente você não vai precisar falar definições muito básicas. Mas se não são, você vai ter que situar todo mundo lá no início. Então isso é bem importante. E pensar o que você pode fazer para ter a atenção desse público. Tem apresentações, por exemplo, de palestras que as pessoas utilizam aqueles aplicativos tipo o Kahoot, que é para perguntas e todo mundo pode interagir. Mas se for uma apresentação mais formal e uma apresentação mesmo, não uma palestra, você tem que pensar se vai ter que botar mais figuras, se é interessante trazer tabelas, qual é o melhor jeito de apresentar os seus dados, se vai mudar bastante. E treinar, né? Não tem nada que a gente não consiga conseguir treinando muitas vezes. E também para deixar a gente mais seguro, principalmente em relação ao tempo. Então eu acho que era isso, as minhas dicas. Eu uso tudo isso aí, já tá bem dentro da minha cabeça sempre que eu vou fazer um trabalho. No Canva também dá pra deixar já pronto um template, assim, depois só mudar as cores ou mudar o que tá escrito lá e aproveitar. Então é bem interessante. O Canva, eu gosto bastante dele, indico bastante. Espero que eu tenha conseguido deixar aí algumas imagens de como eu costumo fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acham da apresentação de trabalho, se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, alguma outra coisa que vocês queiram compartilhar. Eu sei que o assunto não é o que eu normalmente falo aqui, mas eu acho que podia ajudar bastante gente e me perguntam bastante disso, então eu vim aqui falar. Não se esqueça de deixar o seu like, comenta aí o que você achou, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e me encontra aqui na próxima, que provavelmente eu vou estar falando de maquiagem de novo, tá bom? Um beijo e tchau!